Olá. Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Viseu. Venha nos visitar, estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor. Esteja conosco nesse momento, e que Deus nos abençoe. Bom dia a todos, bom dia, sintam-se todos muito bem-vindos aqui na casa do nosso Deus e vamos então ficar de pé, todos aqueles que puderem, e vamos fazer uma leitura, a leitura do Salmo 115. Eu vou pedir que cada um dos irmãos que queira, que possa ler este Salmo, um versículo, vamos lendo assim, cada um pode ler um versículo, em conjunto, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo e atrás. Os ídolos deles são ouro e prata, objetos fabricados por mãos de homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que os fazem e todos aos que neles confiam. Confiam a Deus, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós o que temais ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio, é seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós. Abençoar-nos-á, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez e a vosso escudo. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que deixam ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, nessa glória e para sempre. Louvai o Senhor. Amém. Nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. E não a nós, Senhor, que seja feita e seja dada a honra e a glória, mas somente ao nosso Deus. Nós estamos aqui porque adoramos a um Deus vivo. Estamos aqui para lhe prestar culto, para buscar a sua palavra, a sua vontade para a nossa vida. Há muitos falsos deuses. Como diz aqui, têm boca, não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. Realmente são ídolos feitos por mãos humanas. Nós estamos aqui porque adoramos ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, Deus eterno, que entregou o seu Filho por amor a nós, para nos livrar do pecado, nos livrar da condenação eterna. Por isso estamos alegres e gratos, que realmente que possamos bendizer o nome do Senhor. E é isso que vamos fazer com o cântico de louvor, que vamos cantar de seguida, e temos também a alegria, o privilégio, todos aqueles que queiram, poderem contribuir com o Euromissionário aqui neste vaso, que todas estas ofertas levantadas neste momento do Euromissionário têm como destino auxiliar pastores e obreiros que estão no terreno, não só em Portugal, mas em países de língua portuguesa, que realmente aqueles que quiserem, dispuserem o seu coração, que possam
então a ofertar neste momento, enquanto cantamos este cântico. Bendiz minha alma ao Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Luz e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. Bendiz minha alma ao Senhor. E podemos continuar a louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o dom de Deus. Ele foi-nos entregue como oferta, um sacrifício perfeito e único para pagar o preço do nosso pecado. Jesus é o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. Então vamos continuar a louvar o nome de Jesus. Tu és o tesouro do meu ser, és a alegria do meu viver. Eu quero te louvar. Como uma joia
estás aqui no nosso meio, a tua presença está aqui no nosso meio, porque tu prometes na tua palavra, Senhor, e nós sentimos a presença do teu Espírito Santo, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor. Pai, que tu sejas presente em tudo aquilo, Senhor, que ainda vai ser, Senhor, anunciado aqui, Senhor, que os nossos corações possam estar prontos para receber a tua mensagem, Pai, para que nós possamos realmente viver a cada dia, Senhor, a tua palavra, Pai, para que nos dias maus, Senhor, o nosso coração possa resistir, Senhor, porque na verdade nós não sabemos o que pode vir ainda à nossa vida, Senhor, mas que nunca possamos negar o teu santo nome, Pai, que a tua presença se faça sentir, Senhor, em cada dia da nossa vida, Senhor, seja quando faz sol, seja quando há nevoeiro ou chuva, Senhor, na nossa vida, Senhor, que a nossa vida, Senhor, possa estar sempre diante de ti, Senhor, sabendo, Pai, que aqui é uma passagem, mas temos uma eternidade na tua presença, Senhor, em que viveremos na tua presença para todo sempre, Pai. Por isso, Pai, aceita o louvor que está a sair dos nossos lábios, Senhor. Tu aceites o louvor de cada um de nós, Pai, que está a cantar para ti, que seja um louvor sincero e agradável ao teu santo nome, Pai. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para ti. Porque, na verdade, quando estivermos na tua presença, Pai, iremos louvar, cultuar o teu nome, Senhor, toda a eternidade, Senhor. Por isso, Pai, que os nossos corações, tudo que sai dos nossos lábios, Senhor, sejam agradáveis a ti, Senhor. Em nome de Jesus, aceita o nosso louvor. Amém. Vamos cantar um hino que fala sobre a importância que é nós
levantarmos a nossa voz e anunciarmos o amor de Jesus àqueles que estão à nossa volta e que não conhecem. Partilharmos o Evangelho, partilharmos a salvação, a boa nova de salvação. Que realmente possamos, enquanto igreja, juntos e individualmente, enquanto igreja, onde quer que estivermos, possamos partilhar da fé e do amor de Jesus, que só Ele traz salvação. Só Ele traz salvação das nossas almas. E enquanto cantamos este hino, temos também o privilégio de dedicar os nossos dízimos e ofertas, e eu vou pedir ao irmão Rogério e ao irmão Lourenço que nos auxiliem no levantamento, e os irmãos membros da igreja são então chamados à responsabilidade de poder ofertar. Quem nos visita não se sinta constrangido, mas se o fizer, que faça realmente com alegria e amor no seu coração. Vamos cantar este hino. Obrigado, nosso Deus, por termos estado na Tua presença, Senhor. Te queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos presentes, Senhor, ó Deus, que Tu confortes, Senhor, e sejas com cada um nas suas tribulações, ó Deus. Nesta hora te queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra que tem vindo até nós, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, Senhor, porque a Tua palavra foi exposta, ó Deus, que ela realmente, Senhor, possa fazer efeito na nossa vida, Senhor, e que nós a cada dia, ó Deus, possamos anunciar, Senhor, o Teu amor àqueles que nos rodeiam, Senhor, àqueles que quem vivemos diariamente, Senhor Deus. Nesta hora queremos também consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados em Teu nome, Senhor Deus e Pai, que Tu abençoes, Senhor, e dê sabedoria à Tua igreja, Senhor, para a sua utilização. Nosso Deus, nós te queremos agradecer tudo e fazemos em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar e vou entregar então a palavra ao nosso irmão seminarista, André Fonseca, que é quem vai nos expor a palavra, nos entregar a palavra de Deus hoje. Então, muito bom dia novamente. Queremos saudar
Com a paz de Jesus Cristo, de todos os irmãos e de uma forma especial todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, que realmente se sintam muito bem-vindos aqui e que realmente possam, do fundo do coração, escutar a palavra de Deus. E nós hoje, o último domingo do mês, nós estamos a terminar uma série de estudos em que focamos missões nacionais. E o título desta manhã será Guiados por Deus na Missão de Deus. Parece um bocadinho uma redundância, mas eu espero ao longo dos próximos minutos desconstruir um bocadinho este título que, pelo menos para mim, faz muito, muito sentido. Então, enquanto os irmãos vão abrindo, eu gostava, em Atos capítulo 16, eu gostava que nós pudéssemos entender que ao longo dos últimos 3 domingos nós sempre fomos desafiados pelo pastor de uma forma mais direta, menos direta, sempre a nos envolvermos com missões, sempre a participarmos em missões, sempre estarmos a mais despertos para missões. Mas eu gostava que também nós pudéssemos compreender hoje o último estudo mais focado em missões, que no fundo missões também é um passo de fé, porque nós, quando partimos para missões, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas nós queremos que ser da vontade de Deus, que é para ir em missão. E nós todos somos chamados a fazer missão. Nós, individualmente, mas também nós, enquanto igreja local, também nós, enquanto igreja em Portugal, também nós, igreja no mundo. Nós todos somos chamados a estar envolvidos e em fazer missões. No fundo, Mateus 28 é bastante claro. Indo, façam discípulos. No nosso dia-a-dia, nós, crentes, somos chamados a fazer discípulos. Assim como nós somos discípulos, devemos assim fazer discípulos. Não nossos, mas sim discípulos para o Senhor Deus. E sabem, há uma frase, um versículo que nós encontramos em Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 1, que eu gostava de ler para vocês. E Hebreus 11 é conhecido como capítulo dos heróis da fé. E nós, no início de Hebreus, nós encontramos assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que não se vêem. Eu acho que é um bocadinho por aqui que nós precisamos de partir para missões. É a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que não se vê. Porque, conforme nós vamos ver hoje, muitas vezes nós partimos para algo que nós não sabemos tudo, nem sabemos como o que vai acontecer. Mas nós precisamos ter esta fé, esta certeza, esta convicção plena de que o Senhor Deus está connosco. Então nós somos chamados a ir. Mesmo nós não vendo lá o fim do caminho, nós somos sempre chamados a ir. Então nós devemos ser guiados por Deus na missão de Deus. E nós vamos atentar para Atos capítulo 16. Eu gostava de começar com uma pergunta. E eu espero mesmo que o Espírito Santo vos possa incomodar, tanto como me incomodou a mim. E eu gostava de vos perguntar aos irmãos: quem é que realmente tem guiado a minha vida? Quem é que realmente tem guiado a tua vida? Quem é que realmente tem guiado a sua vida? E nós, olhando para este título, temos várias respostas. Nós podemos dizer que eu sou guiado por André, mas quero estar na missão de Deus. E muitas vezes isto acontece. Nós queremos fazer parte da missão de Deus, mas dia após dia negligenciamos a palavra de Deus e dizemos: não, quem guia a minha vida sou eu. Quem faz aquilo que eu quero sou eu, não é Deus. Mas nós também podemos dizer: não, eu sou guiado por Deus, mas quero fazer a missão de André, a minha missão. Então isto também acontece muitas vezes. Nós dizemos: não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco ao Senhor, mas depois no dia-a-dia, aquilo que tem prioridade e aquilo que aquieta os nossos corações, aquilo para o qual nós corremos, não é os propósitos de Deus, mas sim os propósitos da minha vida. Mas ainda mais dramático é muitas vezes nós dizermos: não, eu sou guiado por André na missão de André. No fundo, eu é que sei para onde vou, o que faço, os meus planos, e a Bíblia não é para aqui chamada vez nenhuma. Isto é duro de se ouvir. E estas são todas as realidades que nós encontramos na vida da igreja, na vida de pessoas que conhecem e não conhecem o Senhor Deus. E esta manhã eu gostava que, como objetivo central, nós pudéssemos perceber
e nós pudéssemos permitir realmente que Deus te surpreenda, que Deus nos surpreenda e que realmente nós possamos ir muito lá, muito mais fundo daquilo que os nossos olhos estão a alcançar, muito mais fundo daquilo que os nossos olhos veem, muito mais fundo daquilo que eu alguma vez posso imaginar. No fundo, que eu confio em Deus, que eu tenho esta fé que Hebreus 11 retratava, a certeza e a convicção de que o Senhor Deus está connosco. Então, Atos 16. E Atos, como os irmãos sabem, é uma narrativa. Então, é sempre um desafio, pelo menos para mim, quando pego num texto de Atos, porque é importante nós puxarmos bem pelo contexto, porque os irmãos que já leram Atos sabem que Atos é sempre de um lado para o outro, há sempre movimento, é uma narrativa, há sempre algo novo a acontecer. A cada parágrafo, a cada capítulo, há sempre algo novo a acontecer. E então, todos aqueles que puderem, de uma forma mais diagonal, nas suas Bíblias ou digitalmente nos telemóveis, eu gostava que vocês pudessem compreender que Atos 16 segue a seguir a Atos 15. E quando nós falamos em Atos 15, nós falamos no concílio que ocorreu lá em Jerusalém. Este concílio aconteceu depois da primeira viagem missionária que ocorreu entre 46 e 48 depois de Cristo, e havia uma pergunta. Atos 15, versículo 1, os irmãos podem ir lendo. Se não vos circuncidar-vos, ou uma acusação, uma questão, se não vos circuncidar-vos, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então havia ali uma grande questão. É a circuncisão ou é pelo Espírito que nós somos salvos? Ao ponto de Paulo ir até Jerusalém em concílio com os restantes apóstolos, eles vão chegar a uma determinada conclusão e vão perceber que realmente o Evangelho está a ser espalhado também aos gentios. E é depois deste concílio que Paulo e Barnabé, acompanhados de Judas e Silas, com cartas dos apóstolos em Jerusalém, voltam novamente para a terra onde Paulo estava, Antioquia, Síria e Cilícia. E estes são os antecedentes daquilo que nós normalmente chamamos de segunda viagem missionária, que normalmente podemos definir entre 49 a 52 depois de Cristo. Só que nós não podemos olhar para o capítulo 16 sem olhar para o final do capítulo 15. E a partir do versículo 30, nós vamos ver a primeira grande separação, ou a primeira grande discussão. Se os irmãos bem se recordam, a primeira viagem, a primeira grande viagem missionária foi Paulo e Barnabé. Mas agora, quando nós chegamos depois deste concílio e depois destas decisões, Atos 15, 30 vai-nos retratar que Paulo e Barnabé vão separar-se. Paulo e Barnabé vão chatear-se. E qual é que era o motivo da questão? O motivo era João Marcos. Se os irmãos se recordam, em Atos 13, Marcos voltou a meio da primeira viagem, foi-se embora, deixou Paulo e Barnabé. Então, para Paulo não fazia sentido que agora, no início de uma nova viagem, João Marcos voltasse a acompanhá-los. Então, eles vão separar-se, vão para sítios diferentes. Barnabé, acompanhado de João Marcos, que também era seu primo, eles vão para o Chipre, terra natal de Barnabé, primeira terra em que eles foram, porque havia lá uma grande comunidade de judeus na primeira viagem missionária. Ao contrário, Paulo, juntamente com Silas, que tinha subido de Jerusalém, vão para a região da Síria e da Cilícia. E porquê Silas? Se os irmãos atentarem e podem ir vendo neste contexto mais amplo, Silas era judeu, conforme Paulo também era, Atos 6, versículo 9, e Silas também era cidadão romano, Atos 16, 37. Então, Paulo e Silas gozavam de muitas características em comum e dava jeito quando eles, ao percorrerem todo o Império Romano, ao percorrerem todas as terras gentílicas, não, eu sou cidadão romano, eu também sou judeu. Tinham estas duas vertentes. Então eles vão para a região da Síria e da Cilícia. No fundo, esta região também era uma região muito conhecida. Era a região onde nós encontramos a terra natal de Paulo, Tarso. Também era a região onde fica a primeira igreja missionária, onde os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos, Antioquia da Síria. Então nós vemos que, ainda que divididos, Barnabé e Paulo vão para zonas que não são um acaso. Eles iniciam esta jornada
para zonas que lhe eram familiares, para zonas que já tinham ido, para zonas que de alguma maneira tinham um significado. E qual é que era o objetivo deles? Os irmãos vejam Atos 15, versículo 36. Visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Atos 15, 41. No fundo, confirmar as igrejas. O início da segunda viagem missionária, por assim nós designamos, tinha o objetivo de revisitar os trabalhos, revisitar as igrejas que anteriormente tinham sido fundadas, quer por Paulo, quer por Barnabé. Este era o plano original e com ela eles levavam a carta dos concílios. E nós podemos dizer que a viagem até estava a correr bem. Entrando no capítulo 16, os irmãos podem ver no versículo 5, Atos 16, versículo 5, nós podemos ver que as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia a dia elas aumentavam em número. Uma fé em unidade, uma fé de doutrina, uma fé de união entre igrejas e uma fé junta e unida naquela fé que era pregada e defendida pelos apóstolos também lá em Jerusalém. E com isto em mente, com este pano de fundo, nós então chegamos a Atos capítulo 16, versículo 6 a 10. E diz-nos assim o texto, na versão Almeida Revista e Atualizada, que é que tenho em mãos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando de Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedónio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedónia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurámos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por este dia, graças te damos por termos a oportunidade de ler a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e nela, Pai, entender os Teus propósitos, Senhor. Obrigado porque realmente Tu nos permites lê-la e estudá-la em liberdade e nesta hora, Pai, que o Teu Santo Espírito nos possa estar a incomodar, que o Teu Santo Espírito nos possa estar a iluminar, Pai, para que o Teu propósito, a Tua vontade seja cumprida, tanto na vida de cada um de nós, como na vida da Tua Igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Então, tudo corria de forma muito positiva. Nós víamos que o Evangelho era pregado, a viagem corria bem, as igrejas cresciam em número, cresciam em fé. Até cá uma mudança de planos, até cá um retrocesso, digamos assim, naquilo que estava a acontecer. Agora o Espírito Santo do Senhor Deus vai revelar de forma mais clara para onde ir e para onde não ir. E eu gostava que antes de avançarmos nós pudéssemos pensar realmente por onde é que nós temos andado. Antes de nós mergulharmos mais a fundo nesta secção de 6 a 10, gostava que nós pudéssemos pensar por onde é que tu tens andado? Tens andado por onde o Espírito te tem levado? Ou tens sido resistente ao Espírito e tens ido para sítios que o Espírito te diz não é por aqui, tu mesmo assim és teimoso e negligencias a palavra de Deus e tentas ir e tentas forçar? Muitas vezes nós tentamos forçar barreiras e forçar caminhos que não são da vontade de Deus, pelo menos no exato momento. E agora isto estava aqui a acontecer no versículo 6 e 7. O Espírito vai revelar para onde ir e para onde não ir. E sabem, uma premissa fundamental quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos na nossa jornada cristã, é que tudo começa no ouvir a palavra de Deus, no escutar o sentido de Deus, no escutar aquilo que Deus realmente deseja. No fundo, fé naquilo que Deus está a revelar ao nosso coração. E eu gostava que nós pudéssemos perceber que naquilo que é desconhecido para nós, Deus já tem um plano. Deus vai mostrando o caminho que nós devemos seguir. Então, se antes eu perguntava quem é que realmente tem guiado a tua vida, eu agora mudo um bocadinho e eu vou perguntar porque é que é importante que Deus guie a tua vida. Eu já estou a assumir que é importante que Deus guie a tua vida, que Deus guie a minha vida. Mas porque é que isto é importante? Então, guiados por Deus, versículos 6 e 7, nós podemos concluir que o Espírito mantém-nos sempre
nos propósitos de Deus. Se os irmãos repararem, por 2 vezes o Espírito impediu ou preveniu, conforme a ideia no original, mais de prevenir, que eles fossem tanto para a Ásia como para a Bitínia. Então só lhes restava uma saída. Era Troade, o porto marítimo de Mísia, que ficava junto ao mar Egeu. E quando acontece todas as saídas estarem fechadas, quando acontece todas as portas estarem fechadas, muitas vezes nós andamos às voltas, nós andamos às cabeçadas na parede. Mas de facto é que o Espírito Santo ilumina-nos e o Senhor Deus revela a sua vontade. E muitas vezes nós achamos que somos capazes de decidir, não, eu quero ir para ali, não, eu quero ir para ali, não, eu vou para ali. Mas vejam, quando todas as portas se fecham, Deus sempre vai abrir uma. E eles não puderam ir para a Ásia, não puderam ir para o norte, só tinham de ir para um lado, para o ocidente. Tiveram de descer até ao porto que dava para o mar Egeu. E eu gostava que nós pudéssemos pensar quem realmente é que tem feito os planos da minha jornada aqui nesta terra. Quem é que de facto tem dirigido os meus passos? Será que eu estou desperto o suficiente para ouvir a voz do Senhor Deus? Paulo percebeu que não era para ir. Paulo entendeu que nitidamente e com clareza não era para ir. E sabem, muitas vezes nós negligenciamos e não queremos ouvir. Fazemos ouvidos de mercador. E será que às vezes não estamos tão longe que nem o Espírito Santo fala connosco? E é interessante, porque muitas vezes nós tentamos ir mais além, mais além, mais além, e não dá. E a verdade é que quem está a dormir, quem está longe, quem está distraído, esses nunca vão ouvir aquilo que Deus tem para eles. E eu gostava que nós pudéssemos perceber que, seguindo o texto vai avançando e nós chegamos ao versículo 10. E vamos ver que o Espírito Santo convence-nos dos seus propósitos. Não só o Espírito Santo fala, mas o Espírito Santo também nos convence dos seus propósitos. E nós vamos ver que eles foram para a Macedónia. Ou seja, não há uma estagnação, há uma ação. A partir do momento que Paulo percebe qual é a vontade do Senhor Deus, eles então vão. A ação do Espírito Santo na vida de Paulo faz-lo agir, não o faz parar. E é um agir de forma imediata. E muitas vezes, deixem-me que vos diga, nós muitas vezes percebemos qual é a vontade de Deus para a sua obra e vamos de forma inconsciente dizer, não, agora não. Fica para depois. Não, agora não dá jeito, eu tenho tanto trabalho. Não, agora não dá jeito, eu já tinha tantos planos para este ano. Não, agora, Senhor, para ali não faz sentido. Eu não conheço lá ninguém. E a verdade é que nós arranjamos tempo para tudo, e eu contra mim falo, durante a semana consigo fazer muita coisa, mas muitas vezes o principal da leitura da Palavra de Deus fica para segundo plano. Muitas vezes conseguimos arranjar tempo para ir aqui, ali, lidar com esta situação e com esta situação. Chegar de carro a todo lado. Mas esquecemos de tirar tempo para Deus. E a verdade é que Paulo agiu imediatamente. E eu gostava de pensar quantos imediatamente é que nós já deixámos cair. Muitas vezes Deus tem planos e propósitos para a nossa vida que nós, por estarmos longe, por estarmos fechados, não ouvimos. Então, pergunta, o que é que te tem convencido? O que é que nos tem convencido? Será que é a palavra de Deus? Ou será que são as coisas deste mundo? Nós somos sempre convencidos por alguma coisa. Paulo foi convencido pela voz do Espírito Santo. Paulo foi convencido que não é para ali. Eu tenho de descer até a Macedónia. E nós? Somos convencidos pelo quê hoje? Pelas preocupações do trabalho, da família, ou pela luz que vem quando nós lemos a palavra de Deus? Então, tudo anda à volta de Deus. E eu gostava que nós pudéssemos perceber que eles indo para a Macedónia não era um local ao acaso.
estava aqui à procura de uma folha que literalmente não a trouxe. Eles indo para a Macedónia não era um local ao acaso. Os irmãos, se repararem, quando eles saem do mar do Egeu, em Troade, eles vão para a Macedónia, que nós podemos dizer que é a antiga Grécia. Quando eles vão para a Macedónia, eles literalmente estão a entrar na Europa. Quando eles vão para a Macedónia, eles literalmente estão a anunciar o Evangelho no novo continente. Eles literalmente estão a anunciar o Evangelho onde, antes, na primeira viagem missionária que fizeram, até havia judeus espalhados. Se os irmãos se recordam, após a morte de Estevão, os judeus são dispersos pelaquela zona, mas muitos não chegaram à Macedónia, muitos não chegaram à Europa. E agora estavam eles lá a chegar. E nós olharmos para esta secção, do versículo 11 até ao versículo 15, do versículo 6 até ao versículo 10, nós podemos dizer o seguinte, que o Espírito mantém-nos nos propósitos de Deus, e Paulo percebeu isso, que o Espírito comunica os propósitos de Deus, e Paulo ouviu isso, o versículo 9, que o Espírito convence-nos dos propósitos de Deus, e Paulo obedeceu. E no meio disto tudo, nós temos de nos colocar o que é que nós faríamos. O que é que eu iria fazer? Será que eu ia ouvir? Será que eu ia perceber? Será que eu ia obedecer? Será que eu ia agir? Será que eu ia escutar? E enquanto eu preparava esta meditação, eu lembrei-me de uma ilustração. Quantos irmãos aqui têm o telemóvel em silêncio? Muito bem. A verdade é que muitas vezes durante a semana nós mantemos um modo silencioso do telemóvel que agora está, mas para as coisas de Deus. E, sabem, ao ouvir e a ler esta passagem, nós muitas vezes temos um modo desligado dos nossos telemóveis, muitas vezes temos um modo silencioso, muitas vezes até temos um modo ocupado e outras vezes até colocamos o modo avião para podermos estar à vontade na internet, mas não recebermos nem mensagens nem chamadas. E muitas vezes o que acontece é que nós, nestes diferentes modos que não estamos disponíveis, nós colocamos a palavra de Deus. E eu gostava que nós pudéssemos entender que o Espírito só fala se nós tivermos um modo ativo, com som, um modo ligado, desperto, atento na nossa vida. Se nós agora de manhã temos um modo silencioso nos nossos telemóveis, mas eu espero que estejamos um modo ligado para aquilo que é a palavra de Deus. Mas eu espero que logo à tarde e durante esta semana nós possamos mudar o chip. Porque nós, se metemos um modo silencioso às vezes nos nossos trabalhos ou nos hospitais, ou onde vamos para que possamos estar a mexer no telemóvel e não se ouvir, muitas vezes nós colocamos o modo silencioso ao modo de voo à palavra de Deus. E sabe o que acontece? Quando nós não lemos, quando nós não meditamos, quando nós impedimos que o Espírito fale, quando nós impedimos que o Espírito revele, o mais certo que ia acontecer na minha vida e na sua é que eu teria ido para locais que não eram da vontade de Deus. Paulo percebeu. O Espírito preveniu e Paulo entendeu a mensagem. O Espírito convenceu, mais do que prevenir, o Espírito convenceu, incentivou a ser ativo para ele ir para a Macedónia. E muitas vezes nós ficamos estagnados. Esperamos que seja um domingo de manhã, que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus seja revelada. E sabem, guiados por Deus na missão de Deus. É porque não é acerca de nós. É acerca de uma missão que não é minha. É acerca de uma missão que é de Deus. Deus criou o mundo, é verdade, mas todas as coisas estão firmadas e fundamentadas em Jesus, diz-nos Hebreus, capítulo 1. E quando nós olhamos para a missão, para aquilo que nós fazemos, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, nós devemos estar conscientes que nós estamos aqui para cooperar para o reino. Nós estamos aqui para dar honras e glórias a Deus. Nós estamos aqui para fazer discípulos. E por isso o texto não nos fica por aqui. Do versículos 11 até 15, nós vamos ver o cumprimento daquilo que é a missão de Deus. Versículos 11 a 15, diz-nos assim: tendo depois navegado de Troade, seguimos, e este seguimos no plural, claramente a ideia que Lucas se juntou a Paulo, a Silas,
e também a Timóteo, porque os irmãos, que se repararem antes desta secção, há chamada de Timóteo quando eles passam por Listra e por Derbe. Então, novamente, versículo 11. Tendo, depois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito, e Colónia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falámos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Na missão de Deus, há várias coisas que nós podemos retirar. Versículos 11 e 12, nós podemos perceber claramente que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus e dos propósitos de Deus, novos lugares são alcançados. Os irmãos veem que eles saíram de Troade, o porto de Mísia, passaram por Samotrácia, uma ilha que fica no meio do mar Egeu, entre a Ásia e a Grécia, e depois chegaram a Neápolis, que é o porto marítimo que fica perto da cidade de Filipos. E algo interessante da cidade de Filipos, que os irmãos têm aí na palavra de Deus, e Lucas, atento aos detalhes, não o deixa escapar. Filipos era uma colónia, tinha o estatuto de colónia, e nem todas as cidades romanas tinham isso. E Filipos, ao ser uma colónia, ela tinha direitos especiais. Tinha um direito a governo autónomo, tinha direito a isenção de impostos, tinha direito a possuir a terra de forma livre e a fazer o que entendesse, e muitos que lá habitavam até preferiam falar o latim. E então muitos oficiais já veteranos do Império Romano acabavam por ir para esta zona por causa de todas as regalias. Então em Filipos havia lá muitas elites romanas. Algo que até agora Paulo não tinha encontrado. E é interessante que nas missões que Paulo fazia, nas terras a que Paulo ia, muitas vezes ele procurava cidades estratégicas, cidades que de alguma maneira tinham a sua influência ou diziam alguma coisa. E Filipos agora estava num contexto completamente diferente. Mas sabem o que é incrível? É que nada fragilizou a sua missão, nada fragilizou o seu propósito. Ele imediatamente ia começar a falar e a pregar o Evangelho na Europa, local onde nós estamos. Então, olhando para o versículo 13, se antes novos lugares são alcançados, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós concluímos que também novas pessoas ouvem o Evangelho. Novos lugares são alcançados, novas pessoas ouvem o Evangelho. Paulo vai procurar, conforme os irmãos veem aí, no versículo 13, um lugar de oração. Isto também é algo diferente daquilo que é a primeira viagem. Se na primeira viagem missionária Paulo muitas vezes procurava as sinagogas, agora em Filipos ele vai para aquilo que era um lugar de oração. E este lugar de oração era um espaço informal, ele ficava ao ar livre, conforme os irmãos podem ler aí, junto ao rio, no caso. E vemos que algumas irmãos estavam ali reunidas. Então, claramente, dá para perceber que não havia 10 judeus, homens de família, naquele local. Porque para se formar uma sinagoga, onde a palavra de Deus era debatida e lida, tinha de haver pelo menos 10 famílias de judeus, 10 homens judeus. E ali, interessante notar que ao ar livre, de forma formal, então as mulheres juntavam-se, entre as quais nós vamos ver Lídia, e estas mulheres liam e esperavam que algum mestre, se possível judeu, mas que algum mestre, alguma pessoa aparecesse e lhes explicasse as Escrituras. E sabem o que é que vai acontecer? Paulo e Silas vão lá e vão falar. Então, novos lugares são alcançados, novas pessoas ouvem o Evangelho. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós fazemos missão segundo os passos que o Espírito nos orienta a fazer, estejam convictos, versículos 14 e 15, que novas decisões por Cristo vão ser tomadas. Novas almas vão ser convertidas. De um grupo de mulheres que escutava, eis que aparece Lídia.
E o nome Lídia vem exatamente da sua terra natal, que se chamava Lídia, e por isso ela era assim conhecida. E ela era vendedora de púrpura. E não é por acaso que Lucas volta a anunciar este pormenor. Se os irmãos se recordam, e vivia gente com muito poder de capital, muitas pessoas romanas, elite, de soldados veteranos que estavam lá e tinham capacidade para adquirir estes tecidos de púrpura. Material raro, valioso, com boa margem de lucro. E Lídia ali conseguia fazer os seus negócios. E ela vai e ela é convencida. Ela é convertida. Sabem, o contexto do lugar é diferente, o contexto de pregação é diferente, mas a urgência de falar de Cristo é a mesma. Então não importa para onde quer que nós vamos, importa sim que para onde nós vamos seja o Espírito a falar, que nós sejamos convencidos por Deus, que realmente não é ali. Sim, realmente é este o momento, sim, realmente é esta a oportunidade que Deus me está a dar de falar. Não importa bem as circunstâncias, importa sim estarmos a fazer aquilo que Deus quer. E em todas elas, Paulo sabia e fazia, que era pregar a mensagem do Evangelho, a obediência ao chamado. E todos nós temos um chamado. Missões não é só para uns e outros é só para vir aos domingos, ouvir a palavra. A importância de ler e ouvir a palavra é que realmente mexa connosco, é para que realmente nos faça agir, é para que realmente nos faça mudar. E muitas vezes nós percebemos que Deus nos quer ir para ali e nós dizemos, não, ainda não. Eu não estou pronto para abdicar da estabilidade financeira, eu não estou pronto para abdicar de passear, de ir viajar, eu não estou pronto para abdicar de estar longe da minha família, eu não estou pronto para abdicar do meu conforto. Não, eu preciso ter internet, eu preciso de viver num sítio que tenha internet para poder comunicar-me e para poder pesquisar. E se os irmãos repararem, em nenhum desses momentos nós ouvimos uma queixa, uma desculpa, um lamento de Paulo. Assim que Paulo percebe, imediatamente age. Não foi e foi. Portas fechadas, portas abertas por Deus. Então, qual é o modo com que nós vamos ler a palavra de Deus? Sabem, muitas vezes nós abrimos a Bíblia e metemos logo o modo avião. Até muitas vezes dizemos, não quero receber chamadas, mas deixamos a internet ligada. Para que se recebermos uma mensagem do WhatsApp, possa ir ler. Ou muitas vezes nós até metemos o modo ocupado ou o modo silencioso para não sermos incomodados. Mas vai ficar a vibrar para que se receber alguma chamada eu possa atender. Sabem? São muitas distrações. São muitas coisas que o diabo usa para nos afastarmos da palavra de Deus, para não falarmos. Mas não é isso que Deus deseja. Agora, neste processo de missão, de sermos guiados por Deus, na missão de Deus, há um detalhe que nós não podemos escapar e não podemos saltar. No versículo 14 de Atos, capítulo 16, verso 14, os irmãos podem ver claramente, e Lucas é bastante específico, e vai nos dizer, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor abriu o coração. Então, o Senhor Deus deseja que nós sejamos cooperadores, o Senhor deseja que nós possamos falar. Mas Deus não deseja que nós forcemos a nada. Muitas vezes nós dizemos, prega a palavra, se possível, fala. A verdade é que cada vez mais compreendo que se nós quisermos fazer discípulos, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter de falar. E Romanos 10 é muito claro. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se não houver quem fale, o Espírito não trabalha. Se não houver quem fale, novas pessoas não serão convertidas. Sim, eu dou testemunho, mas quando chega ali a hora de falar, irmãos, o testemunho é muito válido até certo momento, mas quando fazem perguntas, quando chega ali o momento, nós vamos ter de falar, nós vamos ter de assumir, nós vamos ter de explicar o Evangelho. E o ato maravilhoso que o Senhor Deus nos dá é que nós só temos de falar. A obra pertence-lhe. A missão é dele, a obra pertence. E no momento certo, Deus sabe o que está a fazer. Se a pessoa tiver de ser convencida no momento, conforme Lídia foi, assim será.
Mas a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Porque depois a palavra de Deus também é clara. E lá Romanos 10 diz-nos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é todo aquele que invocar o nome de Paulo, o nome de André, o nome de seja lá quem for. E sabem o que é interessante? É que nós, sendo guiados por Deus, na missão de Deus, nós vamos acabar por ir para sítios não lógicos à nossa mente, mas lógicos e planeados por Deus. É interessante que alguns anos mais tarde, 10 anos mais ou menos, na década de 60, Paulo, que estava preso, vai escrever o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Isto é Filipenses 1, a carta que Paulo vai escrever mais ou menos 10 anos depois. Estava ele preso. Então Lídia é convertida, as portas de sua casa vão ser abertas. E algo que eu gostava que os irmãos também tivessem consciência é que, por vezes, seguir a Deus, seguir a palavra de Deus, não nos vai levar por caminhos humanamente fáceis. Não nos vai levar para o caminho mais social. Não nos vai levar para o caminho mais popular. Paulo, na primeira viagem, tinha sido preso. Atos 16, se os irmãos continuarem a ler o relato, Paulo vai se chatear com uma adivinhadora e vai retirar-lhe o espírito e eles vão presos, Paulo e Silas. Mas mesmo lá na prisão, o que vai acontecer em Atos 16 é que durante a noite o carcereiro vai se converter. E é interessante notar que depois, durante o dia, quando Paulo e Silas são novamente libertos, eles retomam para a casa de Lídia. Então a família de Lídia, juntamente com a família deste carcereiro, começam a formar uma igreja, a igreja de Filipos, que 10 anos mais tarde vai ser alvo de uma carta do apóstolo Paulo. Paulo teria ido para lá logo? Se calhar não. Paulo inicialmente tentou ir para a Ásia. Sabem que igreja é da Ásia? A mais conhecida é Éfeso. Não era agora, era um bocadinho depois. Não é que Deus não quisesse que ele fosse, mas num momento específico ele tinha de ir, era para a Macedónia. E depois ele vai, e daqui por uns tempos, seguindo, ele vai até Bereia, que os irmãos conhecem. Então, muitas vezes, nós ficamos bloqueados naquilo que nos parece óbvio. Muitas vezes nós ficamos presos e levantamos barreiras àquilo que eu consigo ver. E muitas vezes eu só estou disposto a ir quando tenho tudo orientado, tudo definido. Não pode haver questões soltas. Não, se Deus quer que eu vá para ali, tudo tem de estar fechado. E sabem, não foi isso que nós vemos aqui, nesta história. Paulo não vai para a Macedónia sem saber o que ia acontecer. Muito menos ele não esperava que depois, entre Filipos e Tessalónica, numas cidades próximas e desta zona da Macedónia, muito menos ele esperava que ia ser novamente preso. Mas ele estava consciente de que estava a fazer a vontade de Deus. Então o título desta manhã era Guiados por Deus na missão de Deus. E eu gostava que nós pudéssemos pensar que nós somos homens e mulheres guiados por Deus no cumprimento daquilo que é a missão de Deus. Em todo momento nós vemos a ação do Espírito a dirigir os passos do homem, os passos do servo, os passos de Paulo. Em nenhum momento nós vemos Paulo a dizer, não, eu acho que é para ali. O achómetro não existe. Aqueles que vivem em fidelidade vão perceber claramente que o Espírito revela, que o Espírito abre portas, que o Espírito fala, que o Espírito convence. E missões devem ser feitas com cabeça, com racionalidade, com testemunho vivo, com comprometimento da nossa parte a Deus. Mas não devemos ser nós homens a levantar barreiras ao trabalho, à obra que Deus quer fazer. Lia Hebreus 11:1, que a fé era a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos factos que não se veem. E missões é um passo de fé, na certeza e na convicção que Deus já viu, mas nós podemos ainda não estar a ver. Mas Deus já viu, Deus já sabe.
Então, deixem-me colocar uma última pergunta. O que é que te impede de entregares e de confiares a tua vida a Deus? Plenamente. O que é que te impede realmente de, dia a dia, confiares que Deus sabe e tem o melhor para ti? Mas não só sabe e tem, como Ele te quer usar no seu reino, usar na sua missão. Então não te guies pelos teus olhos, não te guies pelas tuas vistas. Permite que Deus te surpreenda, permite que Deus abra, permite que Deus te use, permite que Deus, através de ti, faça a sua obra. Não interrompas aquilo que Deus está a fazer. Que realmente o nosso Senhor Deus nos use, nos fortaleça e o seu Santo Espírito nos convença a cada dia da sua vontade. Vamos escutar o pós-lúdio, vamos ter um momento de oração silenciosa. E durante este tempo, que nós possamos realmente refletir quem é que realmente tem dirigido os nossos passos, quem é que realmente tem sido o dono da minha vida. E vamos pedir, Senhor, surpreende-me, eu quero ser um servo à tua disposição para a tua obra.